Nós estamos na dispensação da graça. A tribulação não chega a ser uma outra dispensação. A outra dispensação, que vai ser o milênio, começa depois da grande tribulação. Sobre a questão da salvação, a salvação não é só porque a igreja está aqui. Porque no Antigo Testamento não tinha igreja, mas tinham pessoas sendo salvas. Né? Então, na grande tribulação não vai ter igreja, mas vai ter pessoas sendo salvas. Vão ter pessoas convertidas ali durante a grande tribulação, e esses vão ser os que nós chamamos de mártires da grande tribulação. Além disso, vai ter pessoas desviadas hoje. Eu costumo dizer uma coisa muito simples e objetiva. Na grande tribulação vai surgir os maiores pregadores. Os maiores pregadores. Hoje, aquelas pessoas que não querem fazer a obra de Deus, ou que fazem por motivações erradas, durante a grande tribulação eles vão pregar, porque eles vão saber o que está acontecendo. Né? E eu ainda retorno a dizer o seguinte: ninguém consegue explicar o teor da grande tribulação, o que vai acontecer aqui na terra depois que a igreja for arrebatada. Jesus disse que nunca houve e nunca haveria um período como aquele. Gente, vai ser coisas terríveis. Né? Então o arrebatamento é a esperança da igreja. Esse texto que o senhor acabou de citar, de Jesus falando que nunca houve nem haverá, pastor, para mim já é também outro checkmate. Porque é Jesus falando. Jesus falou. E o pessoal fala assim, mas nós somos melhores que a igreja primitiva, nós somos melhores que os pais da igreja, nós somos melhores do que os reformadores. Não é questão de ser melhor ou não, é porque o próprio Cristo, ele falou que nunca houve. Então tudo isso que passou já aconteceu. E nem haverá. Então, e é o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado falando. Então, para mim é outro checkmate que é difícil de um pós-tribulacionista sair. Né? Eles vão para lá, vão para cá, mas é o próprio Cristo falando. Né? Esse argumento, por exemplo, de que nós não somos melhores que os apóstolos, é argumento de quem está iniciando na escatologia. É argumento de quem não conhece o que é pré e pós. Isso é só uma falácia. O segundo argumento é porque é uma doutrina nova e tal. Esse também é argumento de quem não conhece teologia. Porque nós temos doutrinas relativamente novas. Por exemplo, a justificação pela fé começou quando? A partir da Reforma Protestante. A sola Scriptura, a sola gratia, a sola Cristo, a sola Deo Gloria, a sola Fide, começou na Reforma Protestante. E nem por isso os irmãos deixam de crer, só porque começou no século XVI. O sacerdócio universal de todos os crentes começou no século XVI. Só por isso é uma heresia? Não. No quinto século, é que começou a doutrina do pecado original. E nós temos várias doutrinas que surgiram no decorrer da história da igreja que não são consideradas heresias porque, entre aspas, são novas. Por que o pré é considerado heresia? Em terceiro lugar, não é verdade. O pré-tribulacionismo não nasceu com John Nelson Darby, depois de uma visão de Margaret MacDonald. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia que foi escrito no livro e as pessoas propagam depois. Em primeiro lugar, John Nelson Darby já tinha sistematizado o seu ensino 2 anos antes de Margaret MacDonald ter aquela visão. Além disso, Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Para os amigos e irmãos pós que dizem que sobre isso, procure estudar o assunto. Não sejam, eu vou usar aqui uma expressão nossa, né, lá na minha cidade, a gente chama de Maria vai com as outras, não tem? É aquela pessoa que não tem opinião própria. Ouve um falar, outro falar, mas não se desbruça no texto e estudem. Existe até pré-tribulacionistas que creem nisso. Não, é nova, mas eu creio assim mesmo. Surgiu com Margaret MacDonald? Não surgiu. John Nelson Darby já tinha sistematizado 2 anos antes. E antes dele já havia pré-tribulacionistas. Em um de meus debates, eu citei com um grande pastor também, um livro de William Whitson, Dispensacionalismo antes de Darby. Eu ia pedir para o senhor indicar esse livro. Esse livro é fantástico. Leiam livros, pessoal. Existem livros da editora Carisma, vários, eu não vou nem falar o nome de editores, porque não sei se eu posso falar, mas esse livro da editora Carisma, William Whitson, que escreveu sobre o dispensacionalismo antes de Darby. Ele fala do dispensacionalismo antes de John Nelson Darby. Ele fala de pré-tribulacionistas muito antes de Darby, e etc. Nós temos vários autores. Eu li um livro do meu amigo, o pastor Juliano Fraga também. Sim. Ele me deu de presente, eu li. Eu também tenho esse livro. Eu tenho um livro de escatologia também, como vocês sabem. E eu estou lançando o segundo já. E eu vou fazer uma apologia ao pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, a verdade bem estabelecida, é o nome do meu livro, tá?
E eu falo também sobre o pré-tribulacionismo na patrística. Tá? Então estudem, gente. Você que é pré-tribulacionista, que está em dúvida sobre o assunto, nós temos o programa Fora da Casta, pastor Juliano Fraga, muitos pré-tribulacionistas que estão indo lá, pastor Ivan Santos, pastor Juliano Fraga, pastor Elias Soares, vários prés que estão indo lá falando sobre esse assunto. Então procure estabelecer. Não vai, porque hoje em dia, pastores, muitas pessoas que são homens de Deus, pessoas que são intelectualíssimos, que são pós-tribulacionistas, eles acabam arrastando uma multidão para o pós sem com que essa multidão estude o assunto. Sim. Eu torno a dizer, não são todos que não estudam o assunto, mas uma boa parte, que é levado assim só porque fulano é muito conhecido. Gente, estude o assunto. Vê se tem anacronismo. Todas as perguntas. E se alguém tiver uma dúvida, ele está falando porque está falando sozinho. É só me chamar para a gente conversar ao vivo, debate. Estou à disposição de qualquer um. Não faça isso. Não faça assim que eu quero ver. Eu quero ver. Se quiser apanhar ao vivo, né? Você senta perto de um pós-tribulacionista e você faz perguntas para eles. Boa parte dessas perguntas, eles eu não sei. Não, aí não tem como responder. Mantendo uma interpretação sadia. Ele não tem como responder. Agora, senta perto de um pré-tribulacionista. Mas eu não estou falando de um pré-tribulacionista que não conheça o assunto. De alguém que conheça o assunto. Você pode perguntar qualquer coisa. Ele vai dizer, dentro da visão pré, isso é assim, assim e assim. Então, do ponto de vista do irmão Átila, todas as perguntas no que tange a escatologia referente ao pré-tribulacionismo, nós respondemos com tamanha facilidade. Agora senta para um pós e vai, não, isso aí não sei, isso aí Deus proverá, isso aí eu não sei te responder. Então não tem algumas coerências. Então por esses, dentre outros motivos, eu era, sou e serei sempre pré-tribulacionista. Até o arrebatamento. Depois eu viro pós. Não, mas isso que o pastor Átila falou é interessante. A gente assiste debate entre pós e pré, e tem seara que o pré entra ali, que o pós realmente não tem resposta, não, né? Tem. Ou é uma coisa, é outra, é Deus não sei o quê, e realmente não tem ali o texto, né? Você sabe o que me chama a atenção também? Porque assim, a gente espera Cristo, né, pastor? Claro. Nós esperamos Cristo. E a doutrina da iminência... Iminência. Da iminência também me chama a atenção, porque para nós Cristo vai voltar antes do programa acabar. Né? E eu acho que isso o pós ele não consegue harmonizar, porque precisa acontecer vários fatos para Jesus voltar, precisa o anticristo se manifestar, aí depois precisa acontecer a grande tribulação para depois Cristo voltar. Então, essa doutrina da iminência é algo que favorece, né? Que é biblicamente, até o apóstolo Paulo acreditava nessa iminência, porque ele falou, nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. Então eles acreditavam que Jesus poderia voltar na época deles. Sim. Tem alguma coisa para colocar, pastor Átila? Sobre a iminência? Sobre a iminência. É um dos motivos que nunca vai me deixar sair do pré-tribulacionismo. Se a doutrina da iminência for bíblica, e eu creio que seja, obviamente creio que seja, não tem uma outra interpretação que não seja o pré-tribulacionismo. A iminência é crida pelos apóstolos na Bíblia Sagrada, pelos pais da igreja. Aí alguém diz, não, mas os pais da igreja eram pós-tribulacionistas. Não, eles eram uma visão que nós chamamos depois de intratribulacionismo. Porque eles acreditavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Então eles aguardavam Cristo a qualquer momento. O pré-milenista histórico, por exemplo, que diz, não, eu sou pré-milenista, mas histórico. Só que eles são anacrônicos. Eles dizem, eu sou histórico, mas eu não creio na iminência. Então é anacrônico. Além disso, pastores, sobre ainda a doutrina pré-ser nova, o pós-tribulacionismo que muitos defendem hoje é mais nova do que o pré-tribulacionismo. Nós temos 4 tipos de pós-tribulacionismo. 4 tipos de pós. Nós temos 2 últimos agora, que é o dispensacionalista e futurista, que é muito mais novo do que o pré-tribulacionismo de John Nelson Darby, para vocês terem uma ideia. Né? Essa que a maioria do pessoal está defendendo, pastor? Nós temos o pós-clássico, semiclássico, dispensacionalista e futurista. 4 pós, 4 tipos de pós. Pergunta para o pós que você segue qual tipo de pós que ele é. Se ele é clássico, semiclássico, dispensacionalista ou futurista. Se ele for dispensacionalista ou futurista, o pós-tribulacionismo dele é mais novo do que o pré de John Nelson Darby. E por que eles nos acusam de ser novo?
Ah, não, mas porque o pós-tribulacionismo era o pensamento da igreja primitiva. Então fala para eles crerem na iminência, porque a iminência eles criam também, os pais da igreja. E etc. Então, desbrucem, estudem o assunto e vocês vão saber, de fato, se essa doutrina é consistente, coerente ou não, né, homens de Deus. Deixa eu só, não sei se eu vou fugir um pouquinho aqui ou não, mas um amigo meu que soube que eu estaria no podcast com o senhor, falou, pastor, faz uma pergunta lá de Apocalipse, capítulo 9, verso 6, que é os homens procurarão a morte, mas a morte não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí ele falou, faz essa pergunta pro pastor Átila, como que vai funcionar isso, ao pé da letra. Claro. E tal. Lê o próximo versículo. Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9. Isso. Deixa eu só fechou aqui, pastor. 9, 6 e 7, né? Ó, o 6... O versículo anterior, na verdade. Lê aí. Tá, o 5. O 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso vai acontecer durante o toque da quinta trombeta. Durante o toque da quinta trombeta, por esse período de tempo estabelecido por 5 meses, Deus não vai permitir a morte, por causa do sofrimento que vai ter durante a grande tribulação. Eles vão querer buscar a morte, mas a morte vai fugir deles. Só que eu interpreto de forma literal. Somente. Se o rapaz ela tentar pular de um penhasco, não vai morrer. Muitos usaram essa afirmação, né? Sim. Mas o texto não diz como. Eu acredito plenamente que algumas pessoas vão buscar dessa forma. E a morte vai fugir deles. Sim. Durante esse curto período de tempo, de 150 dias ou 5 meses. Né? E é interessante que o texto também não fala que eles não vão sentir dor, né? Então, Não o fala camarada isso. que pular não fala isso. né, só pra... Sim. Porque é algo que alguém usa, né? A dor, o sofrimento, não vai fugir. Quem vai fugir é a morte. Exatamente. Então, esse é o período de tempo. Tá? Muitas pessoas usam esse texto, por exemplo, para dizer que a igreja vai ser guardada durante a grande tribulação. Isso aqui não está falando da igreja. Então, será que ela vai ser guardada só por 5 meses? Eu achei que era essa a pergunta do seu amigo. Mas eu acho que foi uma pergunta sincera, né? Sim. Obviamente. Então, esse é o período de tempo que a morte não vai matar as pessoas. Por 5 meses, a morte não vai ser morte. Ô, pastor, agora eu vou fazer uma pergunta em Apocalipse também, mas eu vou levar para um outro lado. Em uma das suas defesas foi que eu me apaixonei pelo grego. Apocalipse 3:10. E nesse argumento que o senhor usou, a minha mente se abriu para mim estudar grego. Conta um pouco da base da defesa para o senhor fazer isso e como que chegou o grego na vida do senhor para defender a Bíblia, as línguas originais. Eu acho que isso é legal. Bom, vou começar de trás para frente. De trás para frente. Essa é a fala que eu uso nos debates, a galera gosta muito. Vou começar de trás para frente. Primeiro, assim, eu não estudei o grego para eu defender a Bíblia e nem para debater. Eu nem tinha intenção de debater quando eu comecei a estudar o grego. Nem tinha intenção de defender a Bíblia, até porque a Bíblia não precisa que ninguém a defenda, né? Mas eu entendi sua pergunta. Mas eu comecei a estudar o grego para entender a Bíblia de fato. O Erasmo de Roterdã viveu no contexto de Lutero, importantíssimo para quem estuda o grego bíblico. E quando isso você vai abrir no Apocalipse 3:10 para me ler, para você te explicar o texto. Abre no texto. O senhor quer no grego? Quero no grego. Já leio em grego também. Erasmo de Roterdã dizia o seguinte: estudar o Novo Testamento na sua língua original é conhecer as palavras vivas de Jesus na sua essência. Eu fiz aula com um amigo, o pastor Osiel Gomes, e quando ele fez essa afirmação no meio da aula, isso me impactou. Eu disse, eu vou estudar o grego de forma afinca. Ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, para quem não sabe. Embora eu dê aula de grego hoje, mas lógico, ninguém sabe tudo. Então, eu não estudei para defender a Bíblia, eu queria entendê-la. Né? E quando eu me deparei com o Apocalipse 3:10, é muito claro como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Esse texto é usado por pré e por pós para defender sua doutrina. Mas esse texto, no meu ponto de vista,
é plenamente pré-tribulacionista. Por questões gramaticais, por questões lógicas. A disputa fica em torno da preposição ek. Apocalipse 3.10 no grego está assim, ó. Roteteressas ton logon tes rupomonesmu kagoteseteresso ek tes horas tuperasmu tes meluces erkes taeptes oikomenes roles perasaitus katoikuntes epitesges. É a expressão grega de Apocalipse 3.10. A discussão fica em torno dessa preposição aqui, ó. Kagoseteresso ek tes horas. Cagou, e eu também. Seteresso, te guardarei, eu guardarei você. Ectes horas, de a hora, tuperasmu, da tentação, ou da provação. A discussão fica em torno dessa preposição ek. Ek, eu fiz afirmação sobre isso até em um de meus debates com um nobre amigo, o pastor Carlos Vailate. Eu disse, a preposição ek, sozinha, ela pode apoiar tanto o pré quanto o pós. Mas aqui há um contexto gramatical, lógico e gramatical. Ela está sendo antecedida pelo verbo teresso. O verbo teresso é um verbo no futuro. A expressão teresso, guardarei, tá. Aqui é um verbo estativo. Não é um verbo transitivo, é um verbo estativo. O argumento de alguns é que essa preposição aqui, ela perde a força de ser tirada de algum lugar, né, de movimento, ela perde a força. Só que isso não é regra. Há exceções a essa é a regra, mas há exceções. Por exemplo, nem sempre essa preposição ela perde a força. Nós temos, por exemplo, João capítulo 17, verso 15. Abre na sua Bíblia no português. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17 e o verso 15. Gente, isso aqui não tem nada combinado, isso aqui está tudo agora, improviso aqui, tá? Assim que é bom, né? É assim que é bom. Olha o verso 15 aí, João 17, 15, varão. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Observe aqui a expressão grega aqui, ó. Ukerotou rina ares altus ectus cosmo. Primeira cláusula. Aí depois tem al rina teressis. Olha o verbo teressis aqui, ó. Teressis. A diferença aqui é o tempo verbal, mas é o mesmo verbo, só que lá está no futuro. Aqui está no tempo presente. Teressis altus ectus poneru, ectu poneru. Poneru. Então, poneru aqui é do maligno, né? Embora na nossa tradução no português está aqui o livre do mal, esse adjetivo aqui, porque ele está articulado, ele é melhor traduzido como do maligno. Então, como que Jesus está pedindo aqui? Ó? Não peço que os tires do mundo. Primeira cláusula. Na segunda cláusula, ala ou al rina teressis altus ectus poneru. Ala rina teressis, mas com propósito, mas que os livre eles de o maligno. Se lá aquele ek passou a ser guardarei na hora da tribulação, aqui então tem que ser traduzido como guardar no maligno. E é isso que está dizendo aqui? Não. Não, é guardar do. Ou seja, guardar de algo externo, de uma influência externa, de algo externo. Guardar do maligno. Então, aqui o ek não perdeu a força. Então lá, em Apocalipse 3.10, não é guardar na, é guardar da. Eu estou explicando de forma mais simples possível, mas tem todo um contexto. Aí nós temos o infinitivo peiraça em Apocalipse 3.10 e etc. Então o ek ali, por causa do contexto gramatical, ele fortalece a posição pré-tribulacionista. Agora vamos supor, para mim não tomar muito tempo, estamos quase terminando, vamos supor então que ali Apocalipse 3.10 o pós está certo. Ali é guardar na tribulação, ok? Olha, gente, olha que anacronismo. Então quer dizer que Deus vai guardar a igreja na tribulação. E como que eles dizem, então, o argumento que eles usam, a maioria, né? É porque nós não somos melhor do que os apóstolos. Nós temos que passar por tribulação porque os apóstolos passaram. Mas ali em Apocalipse 3.10 está prometendo guardar na tribulação. Se eles estão corretos. corretos, é. Então eles vão passar por uma tribulação sem tribulação. Sim. Eles vão passar por um sofrimento sem sofrimento. Então isso torna eles melhor que os apóstolos.